Minhas amadas irmãs, ontem nós falamos que depois que Eude conquistou e venceu a guerra contra aquela nação, Deus contra os moabitas, Deus deu a Israel 80 anos de descanso. É um tempo bem considerável se nós pensarmos o tamanho da guerra que foi vencida e de todo o processo que Deus permitiu Israel passar até que os seus inimigos fossem vencidos e que finalmente eles pudessem estar em sua terra em paz. Agora pense comigo que o texto do capítulo 4 começa semelhante e igual aos demais, que é, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer, voltaram ao erro, fizeram de novo, esqueceu-se de Deus, repetidamente, foram se distanciando de Deus. Preste atenção sempre quando você for ver e ler sobre esse texto, para que você medite que dentro do povo, a nação de Israel, não são todos os que pecam, e nem são todos os que se santificam, mas porque muitos pecam e se afastam, todo o povo é entregue à sentença. Nós precisamos ler isso, porque se você meditar no texto, em que Deus vai dizer que, e Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Se você perceber no parênteses que se abre, parece que nós estamos lendo uma outra história. Parece que a história mudou. Se nós lermos do verso 1 até o verso 3, quando chega ao verso 4, nós pensamos assim que a nação de Israel mudou. Está vivendo um tempo diferente. Porque até o verso 4, nós estamos vendo Deus falar de uma nação que está em pecado, de uma nação que se distanciou da sua presença, de um povo que se afastou de Deus de novo, que voltou a fazer o que Deus não queria, e que deixou de fazer o que Deus queria, porque tem dois pecados aqui importantes. Um é deixar de fazer o que Deus quer, o que a Bíblia manda, é de deixar de seguir as diretrizes do Senhor. Outro pecado é o da omissão, é aquele crente morno, ele nem comete pecado, mas ele também não sofre pelo pecado, ele nem comete pecado, mas ele também não faz o que Deus quer. São dois pecados que afrontam diretamente o caráter divino. Porque, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é Senhor, Senhor de todas as coisas, Deus Criador, Senhor do universo, o Deus que nos fez para a sua glória, para a coroa da sua criação, para habitar entre nós. O Senhor Deus nos amou desde o princípio, Ele nos formou para a sua glória, para o seu louvor, para habitar entre nós, para estar em nós. Perceba que o Deus Criador habita os céus, e que lá Ele é rodeado de criaturas celestiais. Ele é adorado pelos querubins, pelos serafins, pelas milícias de anjos, pelos anciãos de dias. Ele é adorado dia e noite, 24 horas por dia. Tem uma milícia celestial que o reconhece, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória, Santo és o Senhor. Agora imagine comigo, se você, na qualidade de Deus, habitando os céus, tendo adoração em todo instante, por que quereria habitar entre os humanos? Deus mesmo nos fez como coroa da sua criação, semelhança e imagem de Deus, e nos fez para adorá-lo, para servi-lo,
para reconhecê-lo, para habitar com Ele. E se nós pensarmos no nosso tempo, no tempo da graça, isso ainda nos impacta mais, porque João, no primeiro capítulo e no primeiro verso, vai nos dizer assim no seu evangelho: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós pensarmos que Cristo nos amou de novo, que Deus nos amou de novo, se nós repetirmos o texto que nós gostamos de repetir para evangelizar aqueles que ainda não encontraram a graça, que ainda não encontraram Jesus, que é João 3:16. Quem lembra de cor? Quem lembra? Podemos citá-lo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você esta manhã: você é amada. Você é amado. Glória a Deus. Você é amado por Deus. Você é amada pelo Senhor. Deus nos amou de maneira plena e absoluta. Será que em resposta a este amor, o que Deus quer em resposta a este amor? Obediência e adoração. Adoração e obediência. Obediência e adoração. Adoração Aleluia, e obediência. glória, Se tu ouvires os meus mandamentos e obedeceres as minhas palavras, comerá o melhor dessa terra. Aleluia, Feliz será glória, e tudo te irá bem. O que Deus quer de nós: adoração e obediência. Aleluia. Obediência e Glória adoração. a Deus. Porque obediência sem adoração só é uma obediência servil, obrigado. A adoração sem obediência é uma coisa alienada, também não compensa, é uma adoração verdadeira. Mas se você unir a adoração à obediência, nenhum inimigo te poderá resistir. Glória a Deus. A tua Aleluia. alma encontrará a paz que o teu coração necessita. Então perceba que a nação de Israel cometia esses dois tipos de pecado. Primeiro, desobediência. Não fazia o que Deus queria que eles fizessem. Segundo, omissão. Eles não faziam o que devia fazer. Também é pecado. E por causa disso, depois de 80 anos de paz, eles têm 20 anos, a Bíblia diz que de violenta, verso 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque eles tinham 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Agora deixa eu te perguntar aqui, 80 anos de paz, parece pouco, não parece? Parece, irmão. Você quer ver? A gente olha para as pessoas que a gente ama, com 80 anos a gente fala, é pouco demais. É pouco demais. Jesus não leva não, deixa aqui. 80 anos de paz, parece pouco, mas é bom, é ou não é? Agora 20 anos de tormento, de violência, de opressão violenta. Será que é pouco, irmão? Um dia é muito? Uma semana? 20 anos de paz, parece que passa assim, um mês que Deus te permite passar em paz, sem você enfrentar grandes guerras. Você fala assim, nossa, um mês passou depressa, não é, irmão? Você passou depressa. Eu trabalhei normalmente, a vida fluiu normalmente, eu levantei, trabalhei, cuidei das coisas, tudo, e tudo deu certo, não tinha embaraço. Parece que, passou uma semana doente, irmão, uma semana de gripe igual essa que eu fiquei. Meu Deus do céu, que impaciência. Eu estou de novo deitado, misericórdia, Jesus. Eu mesmo estava querendo bater em mim mesmo. Meu Deus, levanta, Maria José. A minha irmã dizia, Zé, você nunca foi mole? Eu disse, pois é, então, nunca fui, mas estou. Mas que raiva, né? Porque uma semana é muito. Uma semana de sofrimento é muito. Um dia de sofrimento é muito. 20 anos. É mais do que o dízimo dos 80. Porque se fosse o dízimo, seriam 4 anos. Deus nos entregou a uma servidão de 20 anos. E por 20 anos, o irmão Goiaci, ninguém se levantou para lutar. Ninguém se dispôs para ir à peleja. Ninguém se posicionou para dizer, quer saber?
eu serei a pessoa, o instrumento a quem o Senhor irá usar para trazer de novo liberdade a Israel. Eu serei a pessoa por onde Deus trará cura à minha família. Eu serei o instrumento por onde Deus trará avivamento à minha igreja. Eu serei o instrumento. Eu me disporei. Eu irei me dispor a clamar, a jejuar, a buscar pela minha casa, pela minha família, por minha igreja, por meu povo, por minha cidade e por minha nação. Ninguém, todo mundo deixa correr. É assim mesmo, é consequência. Deixa para lá. Deixa correr. Coisa ruim é quando as pessoas deixam a vida correr. É a filosofia do Zeca Pagodinho. É aquela filosofia, deixa a vida me levar. Irmão, sai dessa. Se posicione. Nós vamos falar pelo menos 3. Hoje não vai dar tempo, nós falamos depois. Mas eu precisava te falar isso porque nós precisamos despertar. Não fique acomodado, irmão. Eu estou aqui batendo dia e noite contra o acomodismo. Se levante, não se acomode. Um crente acomodado é uma arma inutilizada. Conhece a Deus, mas não se permite agir através de Deus. Tem acesso ao Espírito Santo, mas não se move pelo Espírito Santo. Ele conhece a palavra, mas não se move pela palavra. Ele tem acesso à graça, mas não se move pela graça. Tem acesso ao poder de Deus, mas não se move pelo poder de Deus. Então eu estou aqui batendo na tecla, já tem quase, desde o começo do ano, dizendo: se levante. Saia do acomodismo, saia dessa frieza, saia da mornidão. Lembra quem é você em Deus, a autoridade de Deus que há liberada sobre a tua vida. E se cada um de nós nos posicionar, meu irmão, essa cidade será impactada pela glória do Senhor, Deus eterno. Vamos ver se nesses 3 minutos que me restam a gente consegue pelo menos falar da liderança de Baraque, depois que eu vou falar sobre Débora. Baraque é o líder do exército de Israel nesse tempo. Pensa, uma nação que é oprimida tem até exército. E não é um exército pequenininho, tão pequenininho assim não. Porque eles têm, Baraque convocou de Zebulon, Naphtali, Quedes, Barneia, do verso 10, e ele conseguiu juntar 10 mil homens. Mas na frente, quando nós estivermos estudando sobre Gideão, nós vamos ver que só bastou 300 com tocha, 300 com fogo, 300 com lança, disposto a obedecer. Nós vamos ver que eles tinham um exército, Danusa. Não é que faltava exército, não. É que estava todo mundo acomodado. Uma liderança acomodada coloca uma nação em fracasso. Uma liderança acomodada coloca uma igreja em fracasso. Uma liderança acomodada coloca uma família em fracasso. Uma liderança acomodada coloca um povo debaixo de opressão. Veja que eles estão oprimidos, violentamente oprimidos. Não é que não falta liderança, não. Tem o Baraque, que é o comandante, e ele tem um exército de 10 mil homens. 10 mil homens que lutam em nome de Deus. Cadê esse povo, irmão? Cadê eles? Cadê eles que não foram para a guerra? Cadê eles que você não vê se opondo? Cadê eles que não se levantam? Cadê eles que não se posicionam? Cadê? Não adianta a igreja do Senhor ter cerca de 100 mil obreiros, se só um luta. Se só o pastor posicionou falar, não adianta. Precisa se posicionar. Se você observar na igreja, você vai ver que aqueles que trabalham nos eventos são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Sobrecarregados, cansados, com dor nas costas, nas pernas, nos ombros, nos ossos, tomando um Dorflex de noite para poder conseguir vir no outro dia, até que o evento cabe. E se você observar na fila da comida, vai ter um soldado brigando, vestido de terno e gravata, porque o menor pedaço de frango foi para o prato dele. Se você observar o período que nós estamos vivendo, ele é caótico. E tem tempo, irmão, que nós precisamos nos posicionar em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se houver omissão, não há arrependimento, não há quebrantamento,
não há avivamento e não há perdão. Nós não podemos cometer o pecado da omissão. Vamos fazer só 2 orações hoje. Essa aqui primeira, para que Deus nos dê direção e que Ele não nos permita ser omisso, que Ele coloque em nossa boca a palavra da verdade, e que junto com a palavra da verdade Ele nos dê coragem, e Ele nos dê ousadia no Espírito, não da carne. Não é coisa da carne, tem que ser do Espírito. Se for da carne você passa vergonha, tem que ser do Espírito. Que o Senhor nos use, nos abençoe. Você quer fazer essa oração, irmão? Vamos orar juntos? Ore aí, missionária Leonora. Deus poderoso, Maravilhoso. Nós estamos aqui diante da tua presença.